Quero dar boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso workshop voltado à inovação no varejo, fruto aí de um grande resumo, do evento ocorrido agora em setembro, um dos mais importantes que acontece no segmento. Então, a Ana Rodrigues vai trazer aqui para nós aquilo que tem de tendência, de impacto, principalmente para o varejo. Então, inovação, principalmente, e olha que eu repeti isso essa semana algumas vezes, eu fiz uma reflexão de um pensador, vou chamar de pensador, para quem não conhece, o Joseph Schumpeter, é um dos papas aí do empreendedorismo, e ele dizia que empreender é a arte de inovar. Então, tem tudo a ver com aquilo que eu tenho certeza que você vai trazer, Ana, e principalmente com o que nós estamos vendo nos dias atuais. Muitos empreendimentos, inclusive segmentos, estão deixando de existir porque ficaram estacionados e não estão inovando, não estão atentos às tendências. Então, quero parabenizar aqueles que estão aqui e aqueles que assistirão posteriormente à gravação, porque é fundamental hoje para quem está empreendendo. E aí não é só o empresário empreendedor, mas o colaborador também é empreendedor. Então, quando a gente fala em empreendedor, muitos pensam, entendem que é pura e simplesmente o empresário. Não, o colaborador também pode, deve ser empreendedor dentro daquele campo que ele domina, dentro daquela assistência que pode dar para o crescimento das empresas. Então, desejo a todos aí um ótimo evento, e retorno aí a palavra para a Ana, que vai conduzir o workshop. Ana, está contigo. Muito obrigada, Eduardo. Boa noite a todos vocês que já estão aqui, aos que vão assistir posteriormente. Os nossos argumentos e as novidades que a gente está trazendo fruto do que aconteceu e de tudo que foi discutido no Latam Retail Show, que é o maior congresso de varejo da América Latina. Isso que o Eduardo falou agora sobre a inovação ser da mente do empreendedor, mas também da equipe, dos funcionários, é extremamente importante. Existem 3 cientistas americanos que fizeram uma pesquisa em Harvard, e essa pesquisa era exatamente para descobrir o potencial e o que diferenciava a mente de um inovador. E essa pesquisa resultou em um livro chamado DNA do Inovador, e esse livro ele traz insights importantíssimos. Então, para ter uma mente inovadora, não é preciso você ser o dono do negócio. É importante ser inovador, criando diferenciais, usando a sua inteligência criativa e usando a sua curiosidade, né? O inovador, ele é curioso, e quando nós falamos de inovação, a gente não está falando necessariamente de tecnologia, isso é muito importante que seja dito. A tecnologia hoje, ela é uma das ferramentas de bastante importância no processo de inovação, mas ela não é a única ferramenta, nem a mais importante quando a gente fala de inovação. Então, vamos lá, eu vou compartilhar o arquivo da nossa apresentação de hoje, falando para vocês que nesses 2 dias, eu dividi aqui a nossa pauta de conversa. Hoje eu vou trazer bastante informações das pesquisas, algumas coisas que foram apresentadas do ponto de vista de dados, de números pós-pandemia ou pandemia que ainda estamos vivendo, né? Mas digamos assim, do pós-sufoco da pandemia.
E amanhã a gente vai falar muito de cases. Amanhã eu vou trazer vários cases, alguns que foram apresentados na Latam, outros que não foram, mas que eu considero importantes que sejam vistos por vocês, e que mostra bastante esse aspecto da capacidade inovadora que o varejo pode e precisa ter. Então, não é necessário que você siga os modelos dos grandes varejos no mundo, né, que são realmente fascinantes. Mas a gente vai ver aqui alguns cases que, com pouquíssimas alterações no seu ponto de venda, com pouquíssimas ações no seu modus operandi da relação com o cliente e com as vendas, conseguiu fazer uma inovação na forma de tocar o seu negócio, tá? Então, vamos lá começar com o nosso workshop Inovação para o Varejo. Eu quero fazer aqui uma breve apresentação de quem sou eu, porque algumas pessoas não me conhecem, né? Eu sou uma profissional de marketing com mais de 30 anos atuando nesse segmento, em grandes empresas nacionais e multinacionais, né? Então, eu sou oriunda da indústria, eu passei por indústria de alimento, que é o Grupo Bunge, por indústria de tintas, como a ICI, a BASF, depois fui para o segmento de tubos e conexões, caixas d'água, depois eu vim para a indústria do varejo. Mas entre essa passagem entre indústria e varejo, eu também fui consultora de varejo para os segmentos de material de construção, de móveis, de decoração, de serviço. Há 2 anos eu atuo como mentora na formação de lideranças, especialmente lideranças femininas, mas obviamente todos os tipos de liderança. Mentoro mulheres, né, nesse caminho da liderança, faço palestras no tema de liderança e inteligência emocional, de gente e inovação, né, aqui com a CACB, falando muito dessa questão da transformação digital. Sou formada em comunicação social e tenho as minhas especializações principais em marketing, né, na gestão de marketing de varejo, inovação também, e recentemente mais atuando nessa questão da neurociência, estudando comportamento, que é extremamente importante para a gente que atua também nesse segmento varejista, né? Voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, conselheira do Conselho de Direitos da Mulher e colunista na Band News FM, onde eu falo e converso com mulheres todos os dias sobre as questões do feminino. Feitas as apresentações, muito prazer, vamos para a síntese das análises das perspectivas do varejo do Latam Retail Show, congresso e exposição. A exposição esse ano foi toda online, né? Foi estranho até fazer a visita nas exposições, porque era tudo muito mais com vídeo, com filme, mas foi bastante interessante. Algumas empresas expositoras trouxeram soluções para o varejo, né, de forma bem interessante, especialmente para quem procura serviços e soluções. Infelizmente, essa parte da exposição não deu para trazer para vocês, mas até vou ver se seleciono ainda algumas coisas até amanhã para vocês ficarem sabendo o que está em lançamento. Esse evento é um evento importante, né? Alguns números aqui para vocês saberem. É um evento onde temos mais de 50 mil visitantes, né, ao longo da história dele, acontece já há 6 anos. 70% dos visitantes desse evento são pessoas do cargo de tomada de decisão, né? Então, a gente está falando de gestores da alta gestão do varejo, né? Média e alta gestão do varejo. 90% desses congressistas ocupam cargos diretivos e mais de 1.000 palestrantes já passaram pelo palco da Latam. No evento presencial, você tem a possibilidade de participar de diversas arenas de discussões, né, inclusive com uma parte do evento gratuito, mas o grande palco ele é pago, mas é um evento que sempre vale a pena muito participar. Então, gente como princípio de tudo, tá? Essa é uma base do que a Latam nos traz já há alguns anos, mas do ano passado para cá,
essa é, digamos assim, o ponto de partida. Pessoas como o princípio de tudo. Tecnologia, sim, ela é importante, mas a gente está na era da humanologia, se é que existe essa palavra, né? Então, não é só tecnologia que dita o nosso caminho, a gente precisa, sim, pensar nas pessoas, como a gente vai continuar encantando as pessoas, criando conexões, trazendo razões e motivos para que essas pessoas estejam cada vez mais próximas do nosso negócio e atentem, né? Não necessariamente para comprar, mas também para comprar. As pessoas são, de fato, o coração dos nossos negócios. Então, para vender hoje, cada vez mais a gente precisa servir. Parece um discurso antigo, mas a gente, de alguma forma, perdeu um pouco isso ao longo do tempo. Parecia que a gente estava, assim, fazendo um varejo para as pessoas, mas, no fundo, não. No fundo, a gente passou uma época onde a gente estava fazendo vitrine para o produto, onde a gente estava criando ambiência para o produto, onde a gente estava brigando pelo posicionamento do produto e esquecemos um pouco que tudo isso tinha que servir ao consumidor final, tinha que servir ao cliente. Então, é a era da conectividade, e essa conectividade ela tem que ser humana. Os negócios, mais uma vez, são para pessoas e para servir as pessoas. Eu quero começar aqui falando um resuminho muito rápido sobre shopping, tecnologia e sensibilidade. Essa foto é uma foto de um shopping de São Paulo, o Cidade Jardim, que é um shopping lindíssimo para quem não conhece, vale muito a pena conhecer. E é um shopping que ele veio já se reinventando no momento em que ele criou uma linguagem de ambientação absolutamente encantadora, diferente, e muito mais aberta, né, para que as pessoas percebessem a importância de um ambiente cercado de vegetação, de ambientação e de bem-estar. Então, um dos maiores influenciadores na mudança do varejo, sem dúvida nenhuma, foram os shopping centers, né? Eu sou mais antiguinha do que a maioria de vocês, então, assim, eu vi o varejo de balcão, aquele varejo que ainda existe aqui ou ali em algumas cidades do interior, mas as cidades grandes, as capitais, elas todas tinham lojas com balcão, né? Você pedia uma lata de tinta, né, à frente do balcão, e você não sabia, não tinha nem muito direito de escolha, eram lá 4, 5 cores numa cartela, né? Então, você comprava uma blusa também pelo balcão, essa coisa de entrar nos espaços para o autosserviço, ela veio através das grandes lojas, os grandes magazines, né, que vieram de fora do Brasil, e os shopping centers, que trouxeram uma linguagem de tudo num só lugar. Então, esses modelos estão cada vez mais em movimento, aquele modelo tradicional acabou, o conceito de alguns anos para cá é de ser multi, né? A gente até fala muito do shopping multiuso, mas que se fala agora numa nova linguagem do lifestyle. Então, cada vez mais eu preciso oferecer escritórios, lojas, espaços abertos, lugar para as pessoas se conectarem, né? Lugar para as pessoas viverem e conviverem. Cada vez mais entretenimento presente nesses espaços, né? Serviços e, inclusive, compras. Percebam que eu já falei e também compra, e agora eu falo inclusive compra. Então, reforçando, a venda, ela é um fim para qualquer negócio que trabalha com varejo, né, com produção. Então, se eu sou indústria, eu quero vender para o varejo, se eu sou varejo, eu quero vender para o consumidor. Mas entenda que não é nessa pegada do direto e reto que a gente vai conseguir a conquista do nosso cliente, tá? A conquista do nosso cliente, ela precisa passar por algumas vírgulas, por alguns parênteses, até a gente chegar nessa finalidade que é a venda. Serviços variados também, né, começam a tomar conta de um shopping center. Há alguns anos atrás, seria inimaginável ter uma clínica
de saúde dentro de um shopping, um laboratório de análises clínicas, uma academia de ginástica. E de uns anos para cá, a gente já começa a ver se repensar, né? Inclusive, estando o shopping, muitas vezes abraçando uma área residencial, né? Às vezes ele é o embrulho de uma área residencial que estão em torres acima de si. Então, quanto mais serviço eu tiver, mais oferta eu tenho, né, de valor agregado para esse consumidor. Os calendários promocionais certamente e definitivamente serão substituídos por entretenimento que venham junto com merchandising. E o que seria isso? Então, ao invés de eu ficar pensando em fazer Dia das Mães, com troca de bolsinha de maquiagem, eu vou passar a fazer uma oferta de um cenário, por exemplo, do Dia das Mães, com as maquiagens da Sephora. Então, ela vai montar um grande quiosque no meio do shopping para oferecer maquiagem para essas mulheres, para oferecer um momento de autocuidado para essas mulheres e vai pagar por isso. Então, ela vai pagar ao shopping. Quando a gente fala disso, a gente está falando do chamado mall e mídia, ou seja, a marca paga para o shopping o uso daquele espaço, né, o tempo adicional de exposição e de oportunidade de acesso àquele cliente que ela está desenvolvendo ali. Então, os calendários de promoção certamente irão mudar, né, e já estava mais do que na hora. E reagir com uma nova lógica, né? A gente precisa encontrar soluções de acordo com a lógica do momento, né? Aquela velha história do dançar conforme a música. A gente precisa aprender a fazer isso. Então, essa é um pouco a síntese de tudo que a gente viu, né? Nós tivemos apenas um quadro, uma trilha, né? Como chamamos no Congresso, apenas uma trilha sobre shopping centers, até porque é um segmento que já vem mudando há mais de 10 anos, e ainda que paulatinamente, mas a gente vem sentindo que cada vez mais é preciso novamente trazer a rua para dentro do shopping ou abrir esses espaços que são tão confinados para que as pessoas se sintam mais à vontade e mais felizes ocupando essas áreas. Quais são os impactos das novas tendências nesse consumo no pós-pandemia? Como eu falei no início, é um pós que nem é tão pós assim, a gente ainda está vivendo essa pandemia, né? Obviamente que com a chegada da vacina e com alguns controles sanitários, a gente vê esse distanciamento da pandemia, mas ela ainda está acontecendo por aqui, mas a gente encontra um consumidor que não é mais o mesmo dos anos anteriores, né? É um consumidor que começa a olhar para si novamente, que começa a observar as experiências que ele já tinha por algum tempo se desconectado dela. Então, as pessoas passaram a valorizar mais o convívio com a família, a casa, o trabalho dentro de casa, a saúde mental, né, a saúde emocional e os hábitos que foram experimentados, gostados e que provavelmente vieram para ficar. A gente tem assistido aí um boom da indústria imobiliária, né, especialmente aqui em Brasília, para quem não é daqui, a indústria da construção civil em Brasília não parou de crescer durante a pandemia, muito pelo contrário. Então, as vendas têm todas as metas batidas, né? Os imóveis maiores estão sendo vendidos numa velocidade muito grande, maior do que os de menor tamanho, porque uma vez que eu estou com todo mundo dentro de casa ao mesmo tempo, eu passei a sentir mais necessidade de ter um espaço para o meu trabalho, que não vai ser só uma horinha, né? Agora é o dia todo. Eu preciso ter um espaço para as crianças fazerem o barulho, as brincadeiras e os gritos, né, dentro desse mesmo ambiente. Então, tudo isso mudou o comportamento de hábitos que irão permanecer.
E os clientes também, eles estão mais acostumados com o digital, né? Mas também eles parecem muito mais preocupados com as finanças, até porque a gente teve uma queda muito brusca de empregos, né, em todos os estados da nação e também fora do Brasil. Então, a classe A foi a que menos sentiu essa dor, né, essa dor da economia, mas ainda assim tem preocupações. E indo para as outras classes econômicas, a gente percebe que essa preocupação com as finanças ela é muito grande. Aliás, a situação financeira tem ditado as regras nessa questão do comportamento, tá? 42% das pessoas pesquisadas numa pesquisa da Latam feita em toda a América Latina, a gente tem as respostas de que elas estão revendo as prioridades de compra, né? Estão assim escolhendo os momentos mais propícios, né, para colocar o seu dinheiro naquele consumo que de repente é até objeto do desejo. 61% estão muito preocupados com a demora na recuperação da economia global, né, e como isso pode afetá-las diretamente. Isso vai afetar os meus investimentos, a minha poupança, isso vai me afetar porque o emprego não vai ser reposto na velocidade com que foi tirado. Então, as pessoas estão ainda sendo permeadas por esses fantasmas da economia, e não é para menos, né, uma gasolina quase R$ 7, já dá para a gente sentir na pele onde que está a dor, né? Cada vez que a gente vai ao supermercado, uma sacolinha com poucos itens vira R$ 100 muito facilmente. E 70% dessas pessoas estão de olho nos preços, né? Estão olhando, comparando para poder comprar. 32% dessas pessoas esperam melhora financeira em 2021 ainda, e 45% acreditam que essa melhora só virá em 2022. Então, assim, o que a gente pode avaliar dentro desse cenário que a gente está vivendo é que foram muitas perdas, né? E perdas que nos fizeram olhar pela janela, como está essa menininha aí, né? A gente está olhando pela janela, pelo lado de dentro, muitas vezes sem alcançar as soluções, né? O que está ao meu alcance de fazer? Mas as perdas foram muito grandes, foram perdas de emprego, perdas de entes queridos, a perda da liberdade de ir e vir, né? Tudo de uma única vez, e isso, obviamente, traz impactos bastante significativos. 53% diz que a vida financeira está pior do que em 2020, né, nesse ano, e para algumas pessoas isso é verdade, porque se eu fui demitido por volta ali de meados de 2020, eu ainda convivi com o FGTS, eu ainda tive algum resíduo de recurso a defender. O varejista teve algum resíduo de recurso para transformar, mas o 2021, apesar de termos tido algumas retomadas, a gente tem um impacto, né? Desde o começo da pandemia até o momento atual, esse impacto ele feriu gravemente a economia e a saúde financeira das pessoas e das empresas também. Então, a saída para tudo isso foi, de verdade, abrir mão. E aí, falando de consumidor especificamente, o consumidor precisou abrir mão daquelas coisas e daquelas cenas do cotidiano das quais ele mais gostava, né? Então, 60% abriu mão daquilo que a gente chama de autorrealização, das direções de consumo que são para o nosso prazer interior, né? Como viajar, como curtir o lazer, como se divertir, né? A gente teve uma perda muito grande. Então, pessoas passaram a consumir 60% menos do que consumiam, né, no ano passado.
e também pararam de consumir, perderam a capacidade de consumo, pararam de lançar mão do consumo do vestuário, do autocuidado, da decoração, apesar do item de móveis e de eletrodomésticos ter crescido nesse cenário de pandemia, ainda assim, muita gente, especialmente das classes B e C, abriram mão de consumir essas coisas. Então, isso tudo faz parte dessas perdas, né? Então, o foco dessas pessoas ficou na segurança e na fisiologia. O que eu quero dizer com isso? Eu preferi colocar o pouco do recurso que eu tinha em alimentação, em tecnologia, porque eu vi que eu precisava da tecnologia para viver o meu trabalho ou para me reinventar profissionalmente, né? Higiene, porque eu precisei limpar muito mais a minha casa, ter hábitos muito mais assertivos do ponto de vista da higiene pessoal e da minha casa também, e a internet, porque sem ela eu ficaria desconectado do mundo. Então, se tenho uma conta para ser feita, eu precisei concentrar. Mas essa ausência da autorrealização, essa ausência do consumo dos produtos, né, de autoestima e de autorrealização, me levaram para um caminho onde eu tenho muita saudade morando dentro de mim, né? Eu estou sentindo muita falta de comprar uma roupinha, de comprar um sapato, né, de sair para comprar coisas para minha casa. Então, assim, existe uma demanda reprimida nesse segmento que não tem a ver necessariamente com necessidade fisiológica, né? Mas tem a ver com uma necessidade de autoestima, de me sentir bem, de me ver melhor, né? E de me realizar. Então, a Rede Globo não, o Grupo Globo fez uma pesquisa muito interessante falando sobre a retomada do consumo, para entender o que de fato faz parte desse imaginário dos consumidores, né? Como é que eles vão fazer esse processo de retomada agora? Quais são as intenções de compra desse grupo de consumidores? Essa pesquisa foi feita agora entre agosto e setembro, com consumidores de diversas partes do Brasil, tá? E aqui a gente tem uma escala de tudo que eu tenho intenção de voltar a consumir, tá? Então, quando a gente vai aí para a linha... São muitos produtos, tá, gente? É uma infinidade, até porque essa foi uma pergunta de múltipla escolha, então, obviamente, tinham muitas coisas, eu selecionei aqueles pontos mais relevantes, tá? Então, aqui eu tenho móveis, 19%, né? Quer voltar a comprar móveis em 3 meses. Ó, tudo que está em azul é uma intenção de compra para daqui a 3 meses, tudo que está em laranja é uma intenção para 6 meses, e o que está em cinza é uma intenção de compra para 9 meses. Tinha também uma intenção de compra para 1 ano, mas para a gente fazer somente uma análise geral, eu escolhi esse de 3 a 9 meses para a gente entender o que está nessa pegada, né? O que eu quero voltar a consumir. Então, aí eu tenho móveis, né, nos próximos 6 meses, e isso bate muito com aquilo que eu comecei a falar com vocês anteriormente, que é móveis para minha casa, móveis para tornar o meu espaço de convivência, né, mais confortável para mim, para minha família e para a realização do meu trabalho, né? Então, quem não respondeu 3 meses, respondeu 6, respondeu 9. Turismo, meu Deus, eu quero voltar a viajar, né? Todo mundo está assim por um fio, desejando pegar o aviãozinho e sair por aí. Muita gente já fez isso, mas temos aqui bastante precavidos, ó. 17% quer voltar daqui a 3 meses e 14% quer voltar daqui a 6 e somente 7% daqui a 9 meses, ou 7 meses. Então, assim, nós temos aí um grupo de pessoas que dentro dos próximos 6 meses vai botar o pé na estrada.
Tratamento de beleza. 39% quer retomar o tratamento de beleza em 3 meses. Isso, assim, muita gente deve ter parado de fazer botox, muita gente deve ter parado de fazer massagem, drenagem linfática, limpeza de pele, questões da beleza que necessitavam e necessitam, né, de muito contato físico, de muita aproximação física. Então, eu acho que isso ficou represado, né? Então, agora, essa intenção de cuidar de si novamente vem aí pesado com 39%. Compra de cosméticos, que eu acho que conversa um pouquinho com esse tratamento de beleza, né? O que eu vou usar agora, né? Quais são os cremes, quais são os produtos que vão me deixar melhor? Calçados, todo mundo dentro de casa, chinelinho no pé, meia, descalço, né? Então, especialmente nós mulheres que temos mania de sapatos, estamos aí há 2 anos sem consumir um sapatinho novo, então vamos voltar a comprar um sapato aí nos próximos 3 meses. Roupas e acessórios também aparece aí com um desempenho fantástico, 48% nos próximos 3 meses, ainda bem para a indústria do vestuário, que foi uma das que mais sofreu nessa pandemia, né? 6 meses, 20%, ó, querendo voltar a comprar nos próximos 6 meses. Então, apesar desse otimismo todo, o consumo está mais crítico e para 53% dos pesquisados é preciso, a partir de agora, planejar essa compra. Uma coisa é a intenção de compra e outra coisa é como eu, de fato, vou fazer isso. Então, a 53%, né, ou seja, a esmagadora maioria, acha que é preciso planejar direitinho o uso desse recurso, porque a gente pode ser pego de calça curta a qualquer momento, né? Então, a pandemia traz uma retomada de consumo mais planejada para o nosso mercado, tá? E nesse planejamento de compra, 55% diz esperar aumentar a lista para ir uma única vez às compras. Isso tem a ver com a segurança mesmo, né, da pandemia, eu prefiro não sair tanto, eu vou juntar para comprar tudo de uma vez. Ui, perdão. E aqui, desculpa, só repetir aqui para vocês. Era só 50% que quer esperar para ir uma única vez. E, obviamente, assim, ter uma compra muito mais cuidadosa, muito mais cautelosa. As marcas próprias nos supermercados tiveram seu desempenho bem evoluído, né? Cresceu bastante. Então, as pessoas estão colocando dentro do seu carrinho de compras muito mais as marcas próprias, né? Com o nome do próprio supermercado, porque são mais baratas do que aquelas marcas que são das grandes indústrias de material de limpeza, de alimentos, etc. Né? Com isso, você reduz drasticamente o investimento naquelas compras do mês ou da semana que você tem que fazer. Então, quando a gente fala de tendências desse comportamento, eu dividi aqui para vocês as tendências do que é casa, do que é o Minecraft e do que é o home office. Falando de casa, a tendência do comportamento fala do repensar do ambiente, né? Agora eu tenho um home office, eu tenho uma casa, eu quero jardim, eu quero espaço, eu quero plantas, né? Então eu quero essa casa com ambiência. A gente usa muito essa palavra quando a gente fala de ponto de venda, sabe? É a ambientação, é a forma como a gente vai dispor de tudo que a gente tem para tornar essa casa mais aconchegante, mais funcional para nós. As pessoas também estão falando muito da necessidade em ter automação nas suas residências, em ter inteligência artificial e os programas de voz, né? As famosas secretárias, né?
de inteligência artificial para realizar uma série de coisas. Ficar dentro de casa, nesses quase 2 anos, fez a gente se deparar com uma série de realidades que a gente não sabia mais como era, né, para viver. Então, assim, eu preciso muito dessa praticidade para as tarefas domésticas. Então, muitas famílias dispensaram as secretárias do lar, né? E com isso tiveram que fazer, e fazer significa um trabalho adicional. Então, além de cuidar das crianças, de cuidar da casa, de cuidar da comida, mesmo dividindo as tarefas, marido, mulher e filhos, a coisa se tornou bastante puxada, o que fez também, por um lado, a gente enxergar que as secretárias do lar sozinhas, como é que elas dão conta, né, gente? Porque é coisa beça. Então, isso serviu também de experiência para a gente entender que era preciso automatizar algumas coisas. Então, quem pode, deseja fazer isso, deseja ter uma programação de trava eletrônica nas portas, deseja ter uma programação para que a água ligue sozinha, esquente sozinha, para que a geladeira faça a lista de compras, né? Tecnologias que já estão disponíveis. Custam caro? Sim, mas se eu tiver que optar entre o caro e essa minha praticidade doméstica, eu vou acabar equipando a minha casa. Então, isso é uma tendência. E como eu falei aqui desse fazer, né, as tarefas da casa, o Mindcraft nada mais é do que a tendência ao faça você mesmo, voltando com força, né? É quase uma mente artesã. Então, as pessoas estão se arriscando a pintar uma parede, a cuidar do próprio jardim, a arriscar o plantio de uma horta, né? A fazer pequenos concertos. Mulher, me ajuda aqui, marido, me ajuda aqui, filho, segura aqui para mim. Então, esse momento dentro do lar, ele fez com que a gente começasse também a ter um pensamento muito mais de, nossa, não é que eu levava jeito para isso aqui? Então, teve muita gente que descobriu o pão, né? Que nunca foi numa padaria, parece. Então, assim, no começo da pandemia, todo mundo fazia pão e postava nas redes sociais. Então, a descoberta do pão parece que se deu em 2020. E depois vieram outras descobertas, o bolo de cenoura, a feijoada, os drinks, né? Para serem feitos em casa. A prova disso é que, inclusive, alguns bares, quando tiveram acesso ao início da retomada, estavam vendendo ingredientes para você finalizar o seu drink na sua própria casa, né? Estavam vendendo pratos pré-prontos, né, para você finalizar na sua casa. Então, eu mando o arroz e você vai colocar o creme de leite chegando aí, com bases de receitinha e tudo mais. Então, as pessoas começaram a se interessar um pouco mais para o faça você mesmo, o que já não era sem tempo, né? Quando a gente pensa na Europa, nos Estados Unidos, essa coisa da empregada doméstica, ela já não existe mais, né? As pessoas que têm serviços de diarista são pessoas que realmente podem pagar. A maioria está aí nessa mente artesã, fazendo usando o faça você mesmo como pauta e rotina do seu dia. E o home office, que chega com força total, e foi perguntado para essas pessoas como que ela pretende trabalhar nos 5 ou nos 10 anos, né, à frente. 30% desejam uma empresa em local fixo. Algumas pessoas tiveram, de fato, muita dificuldade de prosseguir nesse segmento de trabalhar dentro de casa. E mais 51% quer trabalhar à distância, quer continuar no home office, quer continuar de casa, né? Daqui poder fazer tudo, né? Inclusive workshops online, palestras, né? Quando que a gente pensava que isso poderia acontecer, né? No início da pandemia, eu fiz um workshop de inteligência emocional para brasileiras que moram fora do Brasil.
Então, eu fiz uma turma para a Itália, eu fiz uma turma na Irlanda, eu fiz uma turma na Alemanha. Imagina se não tivesse tido essa pandemia, né? São os aspectos que a gente descobriu com o uso da tecnologia, né? Chegar do outro lado do mundo, conversar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo, precisando de ajuda, precisando de conhecimento, de recursos. Então, essa foi a parte boa do aprendizado, né? Não a parte boa da pandemia, mas a parte boa do aprendizado da pandemia, que foi a descoberta dessa tecnologia para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Perguntas até aqui, gente? Então, tá aí. Viver novas experiências é o que vai motivar para o consumo. Então, as pessoas querem buscar por experiências no ponto de venda, né, nessa retomada, seja no ponto de venda online ou no ponto de venda físico, elas querem novos experimentos. Elas descobriram que elas são capazes de fazer coisas diferentes, então elas querem que as suas marcas preferidas ou as suas novas marcas descobertas ofereçam essa motivação. E aí vamos falar aqui um pouquinho do e-commerce, né? Muita gente teve dificuldade nessa pandemia de deixar os seus negócios vivos, né? Alguns negócios não resistiram, não só à falta do consumo, mas também não resistiram porque não conseguiram se adaptar na mesma velocidade com que a pandemia chegou e não conseguiram se adequar aos novos modelos de varejo, ainda que a gente venha falando desse varejo digital, dessa venda pela internet há muitos anos, né? A gente já vem falando isso há muitos anos. E talvez, graças a vir falando isso há muitos anos, a gente conseguiu rapidamente fazer com que algumas empresas prestadoras de serviço conseguissem atender o pequeno, médio, grande varejista e até mesmo a indústria com soluções práticas, né, bastante. A gente realiza aqui um workshop de comunicação digital aqui na CACB, e nesse workshop eu falo muito sobre a venda pelo Instagram, pelo WhatsApp Business, né? Então, assim, não, quando a gente fala do e-commerce, não vamos pensar só no site, no marketplace, vamos pensar também nos modelos menores, nas possibilidades mais simples, tá? De realizar. Então, 35% foi o crescimento do e-commerce só no Brasil em 2020. 35%. É bastante coisa, tá? E os maiores crescimentos vieram nesses segmentos aqui, né? Alimentação e cuidados pessoais veio com 41%, e esses cuidados pessoais aqui, gente, entra farmácia, entra higiene, tá? Fashion e beleza com 27%, né? A compra de alguns produtos pela internet, muito fruto dos inputs que são recebidos nas redes sociais. Música digital, porque, afinal de contas, baixar os Spotify da vida e outros aplicativos de música para eu ficar em bem-estar na minha casa, ou mesmo para eu fazer o meu exercício em casa, era necessário. Brinquedos e hobbies com 25% de crescimento, porque eu precisei trazer novos recursos, novas distrações para as minhas crianças, senão elas morreriam no digital. E a gente precisou também criar outros hábitos para que as crianças não ficassem o tempo inteiro coladas no computador, né? Móveis e eletros, né, conversando muito bem com aquela nossa história lá do início, né, de ter a casa preparada para esse novo momento. E 42 milhões de pessoas é o número que a gente identificou como participantes desse comércio eletrônico, sendo 6,2 milhões delas novos usuários, tá? Então, é bastante gente.
E quando a gente fala do e-commerce no Brasil, o brasileiro é o segundo povo do mundo que passa mais tempo conectado. A gente está o tempo inteiro nessa danada dessa internet, são mais de 9 horas todos os dias, né? Então, a sensação que dá é que a gente não trabalha, a gente só fica googando, só fica nas redes sociais, etc. Mas somando tudo isso, a gente tem mais de 9 horas por dia atuando dentro desse digital. São 145 dias por ano conectados à internet. É bastante tempo, e eu vou repetir uma frase que eu falo muito no workshop de comunicação digital: se você está fora da internet, você não existe, porque todas as buscas são feitas nesse ambiente, tá? Até aquela loja que eu quero encontrar fisicamente, eu busco primeiro no digital. O que as pessoas sentem mais confiança em comprar pelo e-commerce? Aí aqui a gente tem uma série delas, todas com percentuais bastante relevantes, né? 94% com outros produtos para casa, né? Lençol, toalhas, edredons, toalhas de mesas, almofadas, etc. Depois vem aparelhos eletrônicos com 91%, 90% itens de farmácia e drogaria, né? Já percebeu? Tudo gente de farmácia acaba pedindo muito pela internet. 88% eletrodomésticos, 85% vestuário, que eu queria viver para ver isso, porque quando a internet começou, eu duvidava muito que as pessoas fossem comprar tanto a roupa pela internet, né? Porque roupa você quer provar, você quer sentir a textura, o tecido, no entanto, especialmente as novas gerações se adaptaram facilmente a isso, e a prova é aí, a confiança na compra. 84% itens de supermercado, e esse número sobe por conta da pandemia, né? A pandemia faz com que eu busque a minha necessidade de consumo de compras de supermercado pela internet. 81% móveis, que também é um número bastante significativo, né? Quando eu penso que eu preciso medir os espaços, então, assim, comprar pela internet é surpreendente. 23% imóvel, né? Aí realmente justifica, porque eu quero ver onde eu vou morar. E 20% veículos. Então, o digital, gente, a gente fala aqui de 42 milhões de pessoas, como vocês viram na tela anterior, mas essas pessoas estão insatisfeitas com a forma como as marcas estão se relacionando com elas, sabe? As pessoas estão um pouco assim cansadas de tanto acesso que as empresas, o próprio varejo e as indústrias têm a todos os passos que ela dão, né? Então, apenas 12% das pessoas pesquisadas gostariam de usar um aplicativo próprio de qualquer uma das marcas que elas costumam consumir. E isso é muito importante para pensar se será que é necessário toda marca ter um aplicativo, né? Porque você ocupa espaço no seu aparelho celular, e você não vai encher o seu aparelho celular de aplicativo de lojas, né, de todas as marcas. Então, vale a pena para o varejista fazer um pensamento um pouco mais profundo, se não é melhor participar de um marketplace, ou seja, de um guarda-chuva, né, como o Magazine Luiza, né, o Magalu, por exemplo, como o Mercado Azul do Sebrae, que já colocam ali todas as marcas dentro do ambiente. Aí, com isso, eu não preciso investir na criação de um aplicativo, eu não preciso investir na arquitetura de informação desse ambiente digital, né? Então, vamos pensar se é hora de fazer um aplicativo do seu negócio. A gente vê também no digital um consumidor com uma atenção cada vez mais fragmentada e intolerância à publicidade, que é aquela questão desse acesso, né? Muitas pessoas estão se sentindo excessivamente abordadas, digamos assim. Então,
o tempo que a gente usa, que a gente retém a atenção no Facebook, por exemplo, para uma publicidade é de 1,7 segundos. Então, até a forma como eu vou colocar minha publicidade nas redes sociais, eu preciso pensar se é a melhor forma, se eu estou fazendo isso do melhor jeito, para que eu consiga de verdade reter essas pessoas, né? E isso é importante você acompanhar no número de curtidas, de interação que você tem tido nas suas redes sociais, se tudo que você está publicando e colocando ali como disponibilidade de compra, você está conseguindo de fato retornar, porque talvez a forma como você esteja fazendo isso esteja incomodando, e aí eu acabo passando por cima desse momento de contato, tá? Quanto mais jovem as pessoas, né, maior é a velocidade de consumo dela nas redes sociais, no ambiente digital. Então, uma pessoa de 13 a 17 anos, ela consome conteúdo 2 vezes mais rápido do que pessoas que estão acima dos 45 anos. Então, se o seu produto é focado para jovens, você pode até ficar aí nessa retenção de 1,7 segundos, mas se você estiver falando com pessoas acima de 45 anos, ela vai precisar do dobro do tempo para assimilar, né, aquela informação que está sendo divulgada ali. Então, muita gente tem bloqueado os anúncios nas redes, né? E o que me faz fazer esses bloqueios e quais são os percentuais aqui de acordo com a idade, ó. Nessa coluna superior em laranja, eu tenho aí o número, as idades das pessoas, né? Então, assim, tem gente que acha que são muitos anúncios, né? E que são irritantes ou irrelevantes. Na turma dos 16 aos 24 anos, 48% acha isso. Na turma dos 25 ao 34, 47%. Na turma acima de 35, 55%. 45 mais, ó, a gente já vai aí numa maioria absurda, ultrapassando 66%, que acham que os anúncios são muito irritantes. E, de verdade, tem alguns sites que você entra e que você quase não consegue ler aquilo que você foi buscar, né? Porque começa a pipocar os pop-ups de anúncios na sua tela. Existem muitos anúncios na internet, né? E essa verdade, perceba que apesar de ter um número que varia ali de 42% a 69% entre as idades, mas é um percentual alto em todas as idades, né? Que acham que tem muitos anúncios. Os anúncios são muito intrusivos, e aí também a gente tem 44%, 40%, 47%, 56% e 66% que acreditam nisso. Então, mais uma vez, muito cuidado com a quantidade de impulsionamento que você faz no seu digital, com a forma como você impulsiona os seus anúncios, para que você, ao invés de ganhar a simpatia do seu cliente, você ganhe a antipatia e seja bloqueado na vida dele. O digital e a descoberta, né? Aqui alguns dados interessantes, né? As pessoas buscam produtos, serviços, mas o melhor de verdade acontece quando os produtos te acham. Não sei se vocês já perceberam que muitas vezes a gente está navegando no digital e você está fazendo uma busca por uma bicicleta, por exemplo, pesquisou, viu o preço. Aí daqui a pouco você vai lá para o teu Instagram e quando você menos espera, começam a aparecer produtos que você até desconhecia no segmento de bike, né? Bicicletas mais caras, bicicletas mais modernas, bicicletas que enchem o pneu sozinhas, enfim, os produtos começam a te achar. E isso tudo é fruto dos algoritmos das redes sociais e da internet que se conversam e começam a perceber que você tem um momento de busca por essas coisas. Então, os produtos começam a se revelar para você. 73% desses compradores online descobriram um novo produto nas buscas, né? Então, por exemplo, você busca por
jarra de água. Na sua mente, você não tem muito claro, né, o que é uma jarra de água. Assim, você tem claro o que é uma jarra de água, mas não que tipo de jarra você quer. Se é de vidro, se é de plástico, não sei o quê, e de repente aparece para você lá uma jarra que tem a capacidade de manter a temperatura da água a 15 graus por 24 horas. Nossa, nunca vi isso, né? Eu já tinha ido nas lojas de produtos para o lar e não tinha encontrado, e de repente apareceu aqui para mim. Ao invés de eu comprar uma jarra de vidro ou de plástico, eu vou comprar essa que tem um efeito magnético de deixar a água geladinha, fresquinha, enfim. E 64% viu algo novo enquanto navegava na internet. Então, no meio da minha busca por jarra de água, de repente aparece também uma base eletrônica para ferver água, por exemplo, né? Então, assim, começam a surgir coisas novas, coisas que eu não conhecia, e aí eu tenho contato com esse produto novo. Por isso, o digital ele acaba sendo uma descoberta muito interessante e uma descoberta muito interessante também de lugares, né? Você vai pesquisar por cafés na região do bairro de Moema, em São Paulo. E nessa busca, porque você não lembra o nome do café que fica na esquina com a Avenida Ibirapuera, de repente você descobre que não tem só aquele café que você imaginava. Tem mais 25 na região, né? E cada um com uma proposta diferente. Então, descobrir algo novo faz parte, né, de um dos grandes ativos do digital. 88% dessas descobertas, gente, acontece em uma plataforma do Facebook. Quando eu falo aqui de uma plataforma do Facebook, eu estou falando do próprio Facebook, eu estou falando do Instagram, eu estou falando até mesmo do Twitter, tá? Que todos são plataformas de um único dono, né? Então, por exemplo, eu estou lá pesquisando livros, cadernos, etc. E aí, quando eu vou para o meu Instagram, ó, eu me deparo com um anúncio como esse, Cadernos Filosóficos, né? É um post patrocinado, e perceba que onde está aí a minha setinha vermelha, eu tenho um comprar agora. O que é isso? Isso é um anúncio. E é um anúncio sobre algo que eu estava em pesquisa. Eu já saí da plataforma onde eu estava fazendo a pesquisa, né? O Google, inclusive, e encontro isso no meu Instagram. Aí eu vou clicar, obviamente, porque se a minha intenção de compra ainda não foi finalizada, eu vou clicar e vou saber do que se trata esse caderno filosófico, né? Como que ele funciona, para que ele serve, enfim, tá? 75% descobrem na busca, né? E 24% não estavam intencionalmente comprando quando descobriram o produto na plataforma. O que não é estar intencionalmente? Assim, eu tinha uma curiosidade por cadernos, porque eu pensei em fazer um diário. Mas, assim, nada urgente. Só queria saber quanto custa. Então, existe o desejo, né, mas não existe aquela intenção de compra ainda. Então, 24% dessas pessoas não estavam intencionando, mas descobriram o produto e acabaram que muitas vezes fecham a compra. Então, está aqui o número. 92% dos que usaram a plataforma do Face, né, adquiriram sim um produto, seja ele de moda, de beleza ou de eletroeletrônicos, que foram os mais citados na pesquisa. Tem também aí um pouquinho de pessimismo, né? Esse pessimismo que é trazido pelo varejista, os grandes varejistas apontaram uma preocupação muito grande, mais uma vez, com a questão econômica, assim como os consumidores, que eu falei lá no início da nossa jornada de conversa. E essa pesquisa ela foi feita agora no mês de setembro, né, antes do evento,
com 155 CEOs de grandes marcas do varejo. E o sentimento deles é um pouco de quebra, né, vamos dizer assim, porque 52% deles acreditam na queda, né, dos desempenhos dos seus negócios. Eles contam que esse ano é um ano praticamente perdido, a gente vai continuar caindo, decrescendo nos resultados, o desempenho dos negócios está de verdade sofrido. Então, vejam que 52% é um número bastante significativo de empresários. Mas tem aí um lado mais otimista, né, com 20% que acredita que vai aumentar. O ano ainda não acabou, nós ainda temos aí a chegada do verão, nós temos os feriados pela frente, nós temos Natal, né, e é muito provável que a gente consiga recuperar, sim, essas vendas. Então, o pessimismo está falando mais alto, né? O sentimento de perda ele está muito presente no varejista, mas tem aí uma média que está acreditando que isso ainda pode ser modificado, alterado. Então, a grande receita, né, a grande fala que ficou desses primeiros momentos do Latam é que, nesse pessimismo, os grandes líderes de negócios varejistas clamam pela volta do consumo, porque se o dinheiro não voltar, não volta ao consumo, né? Então, a gente vai ver cada vez mais carrinhos vazios. E isso se deve muito a todo o movimento da política econômica do país que precisa ser retomada, né? A gente tem uma expectativa de que é preciso se fazer algo para a gente recuperar a nossa capacidade de consumo, né? Recuperar os empregos, porque as pessoas precisam muito mais dos seus trabalhos de volta do que do Bolsa Família, do Vale Alimentação, do seguro-desemprego, né? Não é isso que a gente não quer viver disso. Então, uma economia, para ser saudável, ela precisa da população fazendo o dinheiro circular. E a gente está vendo um cenário econômico, né, com essa carga de pessimismo pelos varejistas. Mas também muita gente, muitos varejos criando, inovando e repensando o jeito de consumir, repensando inclusive suas metas, repensando lá na base, sabe, da cadeia produtiva, repensando lá na produção do produto. O que é que eu posso fazer lá no início da cadeia produtiva, para que esse produto, quando chegue aqui na ponta, na vitrine da minha loja, eu consiga ter o chamariz, eu consiga ser o suficientemente sedutora para atrair novamente as pessoas para um consumo, ainda que menor, mas constante, né? Então, o que a gente precisa fazer acontecer é o tal do fluxo de caixa, né? Retomar o fluxo de caixa. Ai, aqui ficou um pouco por cima, que pena. Aqui é somente, desculpa, alguma coisa que eu queria mostrar para vocês alguns truques que a gente vai ver amanhã, quando a gente falar sobre ponto de venda. Amanhã a gente vai falar sobre ponto de venda, a gente vai falar um pouco mais sobre consumidor. E, assim, algumas lojas e alguns negócios que começam a se conectar de forma muito mais eficiente para atrair o público para o ponto de venda, para chamar a atenção do público para as suas redes sociais. Gente, não tem definitivamente mais espaço para você pensar o seu negócio apenas no físico. Não tem mais espaço para o seu negócio pensar e sobreviver apenas no digital. A gente está falando já há mais ou menos uns 3 anos
sobre o phygital, né, que é o omnichannel, é a mistura da loja física com a loja digital. Eu preciso ter os meus canais digitais ativos, né, e eu preciso ter um ponto de venda muito conectado com esse cliente. Então, fazer do espaço de venda um espaço de experiência, né? O espaço físico ser uma plataforma de experiência, ser uma plataforma de mídia, onde eu possa divulgar também outros negócios dentro do meu próprio espaço, e assim sucessivamente, faz com que eu traga uma loja com uma experiência de Instagram, né, com espaços para fotografia, com espaços para eu fazer, para eu acontecer. Então, aqui eu vou repetir essa lâmina amanhã para vocês e vou ver o que houve aqui, mas a gente vai conversar muito sobre isso, sobre a experiência do ponto de venda e de que maneira que eu posso trazer as redes sociais para dentro dessa mistura, né? Para dentro desse samba que é loja física, loja digital e experiência do cliente. E por hoje é só. Eu acho até que eu fui rápida demais, né? Terminamos aí 15 minutinhos antes. Eu quero fazer uma paradinha aqui e abrir para perguntas, para deixar vocês à vontade para me perguntar sobre coisas que vocês tenham visto e que queiram esclarecer melhor. Se quiserem escrever aqui no chat. Nenhuma pergunta. Adriano, Jéssica, Isabel, Daiane. Ok. Bom, o importante desse primeiro, né, eu fiz aqui uma síntese praticamente de um dia e meio do Latam Retail Show, que foi exatamente a síntese dessa pegada, né, assim, das dores, as dores do varejo, as dores até mesmo um pouco da indústria e dos consumidores, com relação a esse momento, esse período de pandemia, né, como foi passar por tudo isso, viver os negócios e fazer as transformações necessárias para, de verdade, a gente se reconectar com o consumo e a experiência do cliente. Amanhã a gente vai falar muito de cases, eu vou trazer alguns cases para vocês bem interessantes, acerca de lojas fantásticas, lojas bem diferenciadas, mas também de lojas que conseguiram, com o simples, desenvolver o seu ponto de venda e tornar a sua conexão com o seu cliente muito mais ativa e interessante na rotina do comprar, do vender e do experienciar. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que eu tenha trazido insights interessantes para o seu negócio e fica aqui só o meu agradecimento.